Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Prazer estar aí mais uma quinta-feira com vocês. Já iniciei a nossa gravação, depois eu vou disponibilizar essa aula nossa no Cigar. E nossa aula hoje vai ser composta, vai ter dois momentos, né? O primeiro, onde eu vou falar do tema, que vai ser prisões. Vamos falar um pouco dos aspectos introdutórios das prisões. E depois eu vou ficar aberto para dúvidas a respeito dos vídeos envolvendo as provas que eu coloquei no CGA para vocês assistirem. Então, quem tiver aí vai poder sanar suas dúvidas. Tá? Gostaria de recordar vocês sobre o nosso questionário e sobre a tarefa que tem a ser entregue. Olhem no CGA o prazo dessas atividades, não percam o prazo, pois não haverá prorrogação de prazo. Tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Ok, sim. Beleza, então. Então, eu vou começar a compartilhar a tela aqui, para a gente começar, então, com o primeiro momento envolvendo as prisões. Então, galera, se estiver falhando ou alguma coisa assim, liga o áudio, porque agora a tela está inteira aqui para mim, tá bom? Então, a gente vai começar a visualizar um estudo introdutório das prisões. Peço a vocês aí que estejam portando seus vademecums, que abram o código de processo penal. Eu vou compartilhar a tela, mas caso alguém queira fazer anotações, grifar, pega o seu CPP, a partir do artigo 282D. Para iniciar a nossa conversa sobre prisões, num primeiro momento, a gente vai observar isso. Como funciona a tutela cautelar no processo penal? Gente, a ideia de medidas cautelares é uma ideia que existe em vários ramos do direito. Antes de adentrar o processo penal, só para abrir a mente de vocês, vou falar do processo civil. Tem várias medidas cautelares lá no processo civil. As tutelas de urgência, mais vulgarmente conhecidas como liminares dentro de um processo, né? Quando você entra com uma petição inicial com um pedido de tutela de urgência de liminar, você está pedindo ao juízo que de imediato, logo quando ele recebe essa inicial, ele já agracie você com um pedido, né? Exemplo, você vai estar com o nome negativado, quer ingressar com uma ação para retirar o seu nome do rol de inadimplentes, porque aquela dívida não existe, você não fez não é o causador daquela dívida de seu nome. Mas você não vai esperar o mérito, o fim do processo para que a negativação aconteça, porque senão isso pode prejudicar anos. Então você já entra com um pedido de tutela de urgência ou de liminar para que no desenrolar do processo, né, você já tenha este direito de ter o seu nome, entre aspas, limpo, excluído do rol de inadimplentes. Aí depois, lá no final, na sentença, o juiz confirma essa decisão liminar, juntamente com danos morais e qualquer outra coisa que você pediu. Declarar a inexistência do débito e por aí vai. Por que eu falei isso, gente? Porque, então, essa ideia de medidas cautelares, tutelas cautelares, é sempre a mesma para todo o ramo do direito. A ideia que envolve medidas cautelares é relacionado a medidas urgentes, medidas que não podem esperar um fim de um processo, medidas que visam assegurar a eficácia de um processo. Isso também vale para o processo penal, gente. Então, num primeiro momento, eu quero fazer esse apontamento para vocês, que o processo penal é recheado de medidas cautelares
durante toda a persecução penal. O que eu quero dizer quando utilizo a expressão persecução penal? Durante tanto a fase pré-processo, a fase de investigação, de inquérito, durante o desenrolar do processo, podem surgir medidas cautelares. E é interessante observar que o professor Antônio Scarance Fernandes faz uma classificação a respeito das medidas cautelares do processo penal. Ele faz essa classificação de acordo com 3 naturezas. Então, em um primeiro olhar, Antônio Scarance Fernandes apresenta para nós as medidas cautelares de natureza patrimonial. Eu vou ler aqui, mas antes eu já quero citar um exemplo que já veio na minha cabeça, que é essa da ideia do traficante. Qual que é o exemplo que eu quero citar? Imagina uma pessoa que utiliza sua fazenda para fins de tráfico internacional de drogas, algo que não é incomum na nossa região. Em outras palavras, na fazenda dele tem uma pista clandestina na qual aviões oriundos da Bolívia chegam com drogas. Gente, uma vez deflagrada uma operação policial, uma investigação relacionada a isso, de prontidão, no início dessa persecução penal, o juiz federal já vai determinar o sequestro daquele imóvel. O que significa isso, né? Essa ideia de sequestro envolve medidas que ele vai ter para assegurar que futuramente este imóvel não seja vendido. Então, essa é a ideia dessa natureza patrimonial, né? O juiz não vai deixar que esse traficante solte esses bens dele, vende esses bens e possa depois, no futuro, o processo ser comprometido com a perda daquele patrimônio. Então, essa é a ideia da natureza patrimonial. São aquelas relacionadas à reparação dos danos e o perdimento de bens como efeitos da condenação. Afinal, o traficante não irá deixar seus bens a mercê do Poder Judiciário, aguardando que a sentença condenatória os declare perdidos. Pelo contrário, ele vai livrar-se do seu patrimônio. Deixa eu só abaixar a tela aqui um pouco, para ver se parece que tem alguém querendo entrar aí. Desistiu. Então, aqui nesse slide seguinte, eu identifico, dentro dessas medidas cautelares de natureza patrimonial, onde elas estão no CPP. São as medidas assecuratórias previstas do artigo 125 a 144, como, por exemplo, o sequestro e o arresto. É a medida, é a tarefa que vocês têm para fazer a resenha. Então, a ideia é a seguinte, vou voltar na ideia do juiz federal. O juiz federal determinou o sequestro da fazenda que era utilizada para fins de traficância a fazenda. O que ele quer com esse sequestro? Impossibilitar que aquele sujeito venda aquela fazenda. Que o traficante venda ela, desfaça do seu bem. Sabe por quê? Porque no final do processo, esse juiz quer declarar essa fazenda perdida. Um dos efeitos da condenação que vocês estudam em Direito Penal 2 é o perdimento dos bens. Um bem utilizado para fins criminosos, tráfico, deve ser perdido. Em razão disso, não tem como o juiz esperar lá no final, num processo que vai demorar, sei lá, 3 anos para decretar, para fazer algum tipo de medida contra esse bem. Não, ele já segura desde o começo, já coloca esse bem, como é bem imóvel, a gente utiliza a expressão sequestra, já sequestra esse bem já fica, isso já fica verbado no cartório lá e impede qualquer tipo de transação envolvendo aquela fazenda. Então, é interessantíssimo. Eu dei um exemplo de uma fazenda de tráfico internacional de drogas, mas a gente vê vários outros exemplos, principalmente quando a gente assiste noticiários lá no Fantástico, vocês veem sempre isso, aquelas quadrilhas que são desmanteladas, aí vão lá, pegam os carros que estão lá, vários carros de luxo, mansões. Essa é a ideia, então, das medidas cautelares de natureza patrimonial. Existem outras medidas cautelares, segundo Antônio Scarance Fernandes? Existem.
Segundo ele, também tem as medidas cautelares de natureza probatória. As medidas cautelares de natureza probatória visam preservar ou proteger a prova, né? E as medidas cautelares relativas à prova correspondem às medidas de busca e apreensão e à produção antecipada de prova. Quem estudou direito processual penal comigo, ou estudou com outro professor, lembra dessa expressão aqui, ó, depoimento ad perpetuum rei memória. O que é esse depoimento? É aquela ideia de uma prova testemunhal no qual a testemunha está possivelmente no leito de morte, vai morrer, ou algum outro cenário, vai deixar o país, e, para tanto, considerando que o testemunho dela é importante no processo, o juiz adianta a oitiva dela para um momento anterior ao que ela deveria ser ouvida. Por que ele está fazendo essa medida cautelar que a gente utiliza de natureza probatória? Para não perder aquele testemunho. Então, ele está antecipando para assegurar a eficácia daquele processo. Então, o depoimento ad perpetuum rei memoriam, para quem não lembrava, ou para quem nunca ouviu falar, é previsto no artigo 225 do CPP, e a ideia é essa, uma prova que é colhida num momento diferente do devido, em razão de uma situação excepcional, como é a hipótese de uma pessoa que está no leito de morte. Eu citei essas duas primeiras espécies de medidas cautelares para abrir a mente de vocês e para a gente chegar na terceira, que são as medidas cautelares de natureza pessoal. Então, eu coloco no tópico do nosso estudo, a partir de agora a gente vai estudar prisões. Mas eu falo a verdade para vocês, o correto era a gente colocar assim, ó, a partir de agora a gente vai estudar as medidas cautelares de natureza pessoal. Porque a gente acaba não só estudando as prisões aqui, a gente também estuda as medidas cautelares diversas da prisão. Vai ter uma aula futura sobre isso. Mas o que é interessante é que vocês percebam que a lógica é a mesma das outras medidas cautelares. Assegurar a eficácia do processo. Qual que é o fim do processo penal? É que se realmente o sujeito seja o culpado, ao final seja aplicada a ele uma pena de prisão, né, estabelecida no Código Penal. Mas, para que esta pena de prisão, ao final do processo, seja aplicada, é necessário, por muitas vezes, algum tipo de restrição de liberdade do sujeito durante o processo. É uma medida clara que visa assegurar a eficácia do processo. Ora, pois como a gente vai estudar em prisão preventiva, por exemplo, é necessário que o sujeito fique preso, porque senão ele vai fugir. E se ele fugir, a gente vai conseguir prender ele quando ele for condenado? Não, aí ele não vai cumprir a pena dele. Então, essa ideia da natureza jurídica das prisões que a gente estuda é muito interessante, porque elas são medidas cautelares de natureza pessoal. Pessoal por quê? Porque restringe a liberdade de uma pessoa. Mas por qualquer motivo? Não. Para assegurar a eficácia do processo. Massa isso daqui, para mim isso daqui é muito massa. Vou voltar aqui para ver se tem alguma dúvida, uma pergunta. Tranquilo até aí? Medida, então, essa ideia que a gente está estudando, então, as prisões como medidas cautelares de natureza pessoal. Bastante interessante isso. Vamos continuar. Uma vez identificada essa natureza das prisões, eu trago aqui no segundo tópico um conceito genérico de prisão. Então, todas as vezes que vocês cortarem só a expressão prisão, gente, prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção, né? Cerceamento, supressão da liberdade de locomoção. A gente pode repartir o estudo da prisão da seguinte forma, para fins penais, não vou mexer com prisão civil aqui. Prisão-pena, o que é uma prisão-pena, gente? É aquela que decorre do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No atual cenário nosso, por enquanto, sem maiores preocupações. Vocês assistiram o meu vídeo
da presunção de inocência e perceberam que, realmente, no atual entendimento do STF, a prisão-pena, o cumprimento de pena, decorre de um trânsito em julgado da sentença condenatória. Quais são as espécies de prisão-pena, gente? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Onde vocês estudam isso? É no direito processual penal? Não. É no direito penal 2, teoria da pena. Vocês veem lá que a pena privativa de liberdade, de reclusão ou de detenção, na reclusão pode ser fechado, semiaberto, aberto, na detenção só semiaberto, aberto, que preenchidos os requisitos, uma pena privativa de liberdade pode ser convertida em restritiva de direito, tem prestação pecuniária, tem limitação de fim de semana, tem várias espécies de restritivas de direito que tem essa natureza substitutiva, e ainda tem, além da privativa e da restritiva, a pena de multa, que não pode ser convertida num cerceamento de liberdade, mas é também uma espécie de pena. Gente, é a essas que a gente estuda ou não? O nosso objetivo aqui é estudar as prisões cautelares, as prisões processuais, as prisões provisórias ou prisões sem pena. Eu prefiro as expressões prisões cautelares e processuais. O que significam as prisões cautelares do direito processual penal? Configura-se numa medida cautelar de natureza pessoal, a qual levará o réu a um encarceramento antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de uma necessidade devidamente motivada e prevista em lei. Quais são as espécies de prisão processual? Prisão preventiva e prisão temporária. Joacir, cadê a prisão em flagrante? Tem uma observação dela no próximo slide. Cadê a prisão domiciliar? A prisão domiciliar não é uma prisão processual autônoma. Ela é uma prisão que, preenchidos os requisitos, a gente converte uma preventiva em domiciliar. Tá, ok? Então, não é uma espécie de prisão processual autônoma. A gente vai estudar ela no contexto da prisão preventiva. Cadê a prisão especial? Não, é uma forma de prender alguém. Não é uma espécie de prisão. A gente vai falar dela hoje. Então, as espécies, atualmente, majoritariamente, pensando de prisões processuais, são a prisão preventiva e a prisão temporária, tá? E quando eu falo prisão cautelar, prisão processual, elas podem ser aplicadas tanto na fase investigativa quanto na fase processual. Na verdade, prisão preventiva pode. E a observação que eu quero fazer com vocês é relacionada à prisão em flagrante. Eu confesso a vocês que por muito tempo, dando aula, eu colocava as três juntas aqui, tá? Colocava as três. Acontece que, principalmente com algumas alterações que teve em relação à lei anticrime, ficou agora majoritariamente e mais claro a ideia de que a prisão em flagrante ela tem uma natureza administrativa, tá? Por que ela tem uma natureza administrativa? Porque ela não depende de uma decisão judicial, como a prisão temporária e preventiva. Então, a doutrina compreende que a prisão em flagrante tem uma noção ou um entendimento a uma medida pré-cautelar. Isso daqui, a partir da lei anticrime, ficou mais claro. Já tinha gente que defendia isso antes, mas ficou mais claro. Então, hoje, é interessante a gente dizer que prisões cautelares são a preventiva e a temporária. E pré-cautelar é a prisão em flagrante, porque o sujeito é detido e não precisa de ordem judicial na flagrante, para depois o juiz aplicar a ele uma medida cautelar, ou não. Então, ou seja, o sujeito é detido em flagrante e depois é convertido esse flagrante numa prisão preventiva, por exemplo. Joacir, esses caminhos aí de prender, converter, a gente vai estudar? Vai. Hoje é a nossa aula introdutória. Como a gente também, quando falar na próxima aula de prisão em flagrante, eu vou voltar a citar essa questão da natureza administrativa dela. Mas, repito, a natureza administrativa decorre da prisão em flagrante não precisar de uma autorização judicial. Entre os vários artigos que respaldam essa compreensão,
está o artigo 283, que a gente já lê agora aqui, ó. Ninguém, com redação dada pela lei de crime, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, do juiz competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada e julgada. Percebam que o legislador deixa afastado a noção da prisão em flagrante das prisões cautelares. Se ele quisesse que a prisão em flagrante se fosse tratada como prisão cautelar, ele falava de uma forma geral. Ninguém fica preso em razão de uma prisão cautelar, algo do tipo. Mas ele afasta, principalmente porque a prisão cautelar exige uma decisão judicial, diferente da prisão em flagrante. Tá ok? Então, esse artigo 283 é bacana. Antes de ir para o próximo, vou abaixar aqui para ver se tem alguém querendo fazer alguma observação, por enquanto. Peço de novo, né, quem quiser, pega o seu CPP, que a gente vai ler alguns artigos aqui do CPP a partir de agora. Então, item 3, requisitos para aplicação das medidas cautelares. Então, as medidas cautelares como um todo, gente, de natureza pessoal, tá? A gente vai focar nas medidas cautelares de natureza pessoal. Quais são os requisitos de aplicação delas? Vamos ver o artigo 282 com o seu parágrafo 1º e 2º. Vamos lá. Então, artigo 282, parágrafo 1º e 2º. Ó, a gente está no título 9, da prisão, das medidas cautelares da liberdade provisória, disposições gerais. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Então, percebam que no caput apresenta-se uma visão geral da necessidade. Eu prefiro explorar esses pressupostos especificamente em cada prisão, tá? Então, quando a gente estudar prisão preventiva, a gente vai ver lá os pressupostos da prisão preventiva, né? Fumus comici delicti, periculum libertatis, né? E vamos esmiuçar lá. Da mesma forma, na prisão temporária, que a gente vai ver lá as infrações que cabem prisão temporária, e por aí vai. Mas é interessante observar, nesse parágrafo 1º, que medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Esse parágrafo 1º, pessoal, é especialmente dedicado não às prisões como medidas cautelares, mas a essas medidas que a gente vai estudar aqui, ó, vou colocar rapidamente para vocês, do artigo 319, né? Aqui são medidas que claramente podem ser aplicadas de forma cumulativa e são diversas da prisão. Exemplo, comparecer periodicamente em juízo. Pode acumular com proibição de acesso a determinados lugares. E tem juiz que acumula várias. Além dessas, ele determina proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e, por muitas vezes, monitoramento ou monitoração eletrônica. Então, há medidas cautelares que são perfeitamente cumuláveis. Eu gostaria de fazer já uma observação para vocês. A gente vai estudar no artigo 310 do CPP que, considerando o princípio da presunção de inocência, a regra é que sejam aplicadas essas medidas ao invés da prisão, né? Porque o sujeito presumidamente inocente espera-se que ele responda ao processo em liberdade, mesmo que tenha essas medidas restritivas, ao invés de ele ficar preso preventivamente. Acontece que nem sempre isso é cumprido, por razões escusas ou não, mas deixa isso para as próximas aulas, quando a gente estudar
as prisões especificamente. O parágrafo 2º, gente, olha a redação dele, ó. Redação dada pela Lei Anticrime 13.964 de 2019. Vamos ler. As medidas cautelares são decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando, no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Gente, aqui, sabe o que a Lei Anticrime alterou? É porque antes da Lei Anticrime existia a possibilidade do juiz decretar medidas cautelares de ofício. Foi suprimido, né, e eu coloco isso, foi excluído, eu coloco isso no slide, a expressão de ofício do parágrafo 2º desse tipo de dispositivo. Qual é a importância dessa exclusão, gente? Essa exclusão vai de acordo com a estrutura do sistema acusatório. Como a gente estudou no nosso primeiro encontro de Direito Processual Penal 1, ou como vocês já estudaram, quem não estudou comigo Direito Processual Penal 1, o Brasil adota o sistema acusatório, onde as funções de acusar, julgar e defender pertencem a pessoas diferentes. O juiz tem que ser um espectador. Então, ele não pode atuar de ofício em situações determinadas no processo penal. E essa é uma que ele não pode atuar. Ele não pode decretar uma prisão, uma medida cautelar diversa da prisão de ofício. Ele tem que ser provocado. E a Lei Anticrime veio a confirmar isso, colocando uma nova redação no parágrafo 2º. Só uma observação, vou falar isso também nos nossos próximos encontros. O STJ, inclusive, saiu aí no noticiário recentemente, deixou claro que o juiz não pode converter de ofício prisão em flagrante em prisão preventiva. Tem que ter o pedido ou da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, a atuação de ofício do juiz no que envolve as medidas cautelares restritivas de liberdade é vedada no atual cenário nosso. Beleza? Isso aqui é top e é importantíssimo. Continuando. Sobre as prisões cautelares de um modo geral. Quais são as formalidades que a gente tem que se atentar? A gente não vai ler todos os artigos do CPP, tá? Desses trechos aí, 282, 283. Leiam depois e eu separei aqui os que eu considero mais importantes. Então, quando tem um mandado de prisão preventiva, qual que é a formalidade que tem que ser adotada? Essas formalidades são estudadas aqui, ó, no artigo 283, lá no parágrafo 2º, que a gente vai ler, e a gente vai ler o artigo 284 também. Vamos lá. Então, 283 a gente já leu o caput dele, tá? Parágrafo 2º, sobre uma prisão. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. O que é interessante que vocês se recordem sobre esse assunto, né? Por que eu falo se recordem? Porque essa ideia de inviolabilidade do domicílio, vocês costumam estudar um pouco sobre isso em Direito Penal 1, quando vocês estudam lá, eu não lembro certo, mas em algum momento em Direito Penal 1 dá uma estudada sobre isso. Até em próprio Direito Processual se fala. A Constituição, ela diz que o domicílio é inviolável, né? Que não se pode adentrar no domicílio de outra pessoa. Mas a Constituição admite algumas situações excepcionais, como quando há o consentimento da pessoa, né? Quando, durante a noite, durante o dia e durante a noite, for para prestar socorro, no caso de desastre, no caso de flagrante, também pode adentrar. Acontece que este parágrafo 2º aplica-se a hipóteses que vocês têm que visualizar as hipóteses das medidas cautelares no que tange às prisões cautelares. Então, em relação a uma prisão preventiva e uma prisão temporária que precisam de um mandado de prisão, o que deve se tomar cuidado em relação a isso? Em qualquer dia, em qualquer horário, respeitadas as restrições.
Significa dizer que, para cumprimento de mandado, igual vocês viram, eu lembrei onde que eu falo isso, gente, é aqui mesmo, em Direito Processual Penal 2, quando estuda busca e apreensão, no vídeo que está lá no Cigarro. Quando a gente fala de mandado judicial, seja ele de busca e apreensão, prisão preventiva e temporária, o que espera-se para ser um mandado que seja cumprido de uma forma legal é que este seja cumprido durante o dia. Que seja cumprido durante o dia. Para tanto, a gente pode citar como exemplo essas situações que a gente vê na televisão da polícia chegar na casa do cara na madrugada, amanhecendo o dia, para cumprimento do mandado. Então, a prisão pode ser afetada a qualquer dia e qualquer hora, mas tem que respeitar as restrições relacionadas à inviolabilidade do domicílio. Joacir, você cita lá na aula que se o sujeito consentir, aí pode cumprir à noite? Pode, mas eu acho demasiadamente arriscado isso, até pela essa ideia do como se deu esse consentimento. Mas o mandado judicial, seja ele de prisão e de busca e apreensão, nos termos do que prevê a Constituição Federal a respeito da inviolabilidade do domicílio, se faz necessário o respeito para que o mesmo seja cumprido durante o dia. Beleza? Outra informação importante. Artigo 284. No cumprimento de um mandado, não será permitido o emprego de força, exceto a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso, tá? Sobre esse artigo 284, eu sempre trago aqui as observações relacionadas ao uso das algemas no cumprimento do mandado de prisão. O uso das algemas, né, tem que ser de natureza excepcional, tá? O tratamento que dado é esse. E quando que será admitido o uso das algemas? A gente coloca aqui, ó. Isso a gente extrai da súmula vinculante número 11 do STF. Para evitar a agressão do preso contra os policiais, contra terceiros ou contra ele mesmo. E para evitar a fuga dele, né? Então, uma dessas hipóteses tem que estar visualizada naquele caso concreto. Trago aqui a súmula para a gente dar uma olhada. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiras. Essa parte é mais importante, justificada a excepcionalidade por escrito. Né? É muito importante que o agente de polícia, pensando nele, sabe? É sabido que outras pessoas, por exemplo, no flagrante, podem efetuar a prisão. Mas vamos pensar num agente de polícia, numa autoridade policial, é sempre importante eles justificarem nos autos por que naquele caso concreto foi se dado o uso de algemas, sob pena de várias responsabilidades aqui, ó, disciplinar, civil e penal, e ainda sob pena, que é o principal, creio eu, da nulidade e consequente relaxamento dessa prisão, ou revogação dela. A prisão vai ser nula e o sujeito que ele quis prender vai acabar sendo solto, se não for justificado o motivo do uso das algemas naquele caso concreto. Eu sei que aqui falando é fácil, mas na vida real, na prática, há situações das mais emblemáticas e das mais diversas possíveis. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Então, eu vou dar continuidade para o item 5 aqui. Requisitos do mandado de prisão. A gente vai ler o artigo 285, 286 e o 289. Vamos lá ver os requisitos do mandado de prisão. 285, 286 e 289. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Se a gente está falando de mandado, então é mandado judicial. Então, a prisão que a gente está tratando aqui é ou a prisão preventiva ou a prisão temporária, pessoal. Porque prisão em flagrante não tem mandado. Imagina só, você vê alguém praticando um crime, você vai prender ele em flagrante e fala, peraí, vou ali buscar um mandado antes. Não, né? Perde toda a eficácia da prisão em flagrante. Então, o que vai conter o mandado de prisão?
será lavado pelo escrivão e assinado pela autoridade, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos, mencionará a infração que motiva a prisão, declarará o valor da fiança quando afiançável e será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso logo depois da prisão um dos exemplares com declaração de dia, lugar e hora da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar, né? Então ele fica com uma cópia e dá um recebido, na que ficar com os agentes policiais. Se ele recusar a dar esse recebido, se não puder, não souber, o fato será mencionado numa declaração e 2 testemunhas vão assinar esse mandado no lugar do preso lá. Não como procuração, né? A gente vai assinar essa questão que envolve ele ter se recusado, não soube escrever, etc. 289, vocês dão uma lida nesses outros aqui. Quando o acusado, o 289 envolve mandados de prisão a serem cumpridos em outra comarca. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, fora da comarca, certo? Ou fora da seção, será deprecada sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro e teor do mandado. Gente, é lógico que há essa previsão de expedir carta precatória para mandado de prisão, mas não é isso que acontece mais, gente. Na verdade, o que acontece hoje é que o mandado de provisão já seja encaminhado para outra comarca por meios digitais, né? Até para a eficácia dessa cumprimento do mandado de prisão, uma expedição de carta precatória demoraria bastante. Ok? Aqui tem algumas outras informações importantes nos parágrafos, como, por exemplo, a do parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos, nos termos do artigo 5º, inciso 18 da Constituição, e caso o autuado não informe o seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Quando a gente estudar prisão em flagrante, a gente, especificamente em relação ao flagrante, a gente vai ver questões relacionadas a prazo, ter 24 horas para comunicar à Defensoria, algumas situações que são bastante importantes. Beleza? Eu vou voltar aqui no slide para a gente poder continuar. Então, uma vez vistos esses requisitos dos mandados de prisão, a gente vai falar um pouquinho agora, então, da prisão especial. Então, gente, essa é aquela prisão especial que é tão criticada pela sociedade como um todo. Então, a prisão especial não é uma modalidade de prisão cautelar, mas sim uma forma especial de cumprir uma prisão cautelar, ou seja, uma prisão preventiva. E o preso é recolhido em local diferente dos demais presos provisórios, né? Outros presos que não têm a condição dele, outros presos definitivos. O que é importante sobre o direito à prisão especial? Ele encerra com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Uma exceção que tem, ou seja, o sujeito fica preso na cela especial, a gente vai ver quais são as hipóteses daqui a pouco, tá? Durante o processo. Uma vez transitado, condenado, ele vai para o estabelecimento prisional comum. A exceção que a gente traz aqui é relacionada aos funcionários da administração da justiça criminal. Um bom exemplo aqui seria ao próprio policial penal, ao agente penitenciário, que ao praticar um crime, mesmo depois do trânsito em julgado, a lei de execuções penais estabelece que ele fique em dependência separada por causa da sua própria segurança de condição de policial penal, de agente penitenciário. Gente, aonde estão o rol de pessoas que têm direito à prisão especial no país, gente? Vamos lá. Artigo 295 do CPP. Vou abrir aqui. Aqui a galera, gente. Serão recolhidos onde eles ficam, a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando é sujeito a prisões antes da condenação definitiva. Quem? Ministros do Estado,
governadores, interventores de estados e territórios, prefeito do DF, seus secretários, prefeitos municipais, vereadores e chefes de polícia, membros do Parlamento Nacional, né, essas expressões aqui são bem antigas, nem condiz com o atual cenário brasileiro, né, da Constituição Federal, do Congresso da Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados, cidadãos inscritos no Livro do Mérito, oficiais das Forças Armadas e militares do Estado, Distrito Federal e territórios, magistrados, diplomas por qualquer... esse daqui é o maior problema, né? Que tem uma galera aqui, né? Diplomados por qualquer faculdade superior da República, ministros de confissão religiosa, ministros de Tribunal de Contas, cidadão que já foi jurado, exceto quando excluído da lista por motivo de incapacidade, delegado e guarda civil de estados e território, ativos e inativos. Tá? Gente, uma observação aqui. A prisão especial prevista nesse código consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Daqui a pouco a gente volta para ler os outros parágrafos. Eu só quero fazer uma observação antes. Tem alguns sujeitos aqui que, não obstante estarem previstos nesse rol, ainda tem leis específicas trazendo mais algumas observações, mais alguns apontamentos. Tá? Por exemplo, o advogado, né? E advogados de forma geral. Então, o Estatuto da OAB diz que ele tem que ficar preso em uma sala de Estado Maior. Vamos lá ler o Estatuto, depois eu trago um conceito aqui do que é esta sala de Estado Maior segundo a doutrina. Então, vou abrir aqui. Tenho aqui o Estatuto da OAB, que diz que são direitos do advogado, inciso 5 do artigo 7º, não ser recolhido preso antes da sentença transitada e julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e na sua falta em prisão domiciliar. Você vê que teve uma ação declaratória de inconstitucionalidade para isso, que declarou inconstitucional um trecho aqui, que era que a sala ainda tinha que ser reconhecida pela OAB, mas foi declarado inconstitucional esse trecho. Então, é uma sala de Estado Maior com instalações e comodidades condignas e na sua falta em prisão domiciliar. Então, gente, sala de Estado Maior é uma sala. Primeiro a gente começa assim, não é uma cela. Então, é desprovida de grades, né? Destituída de grades, e as portas não podem ficar fechadas do lado de fora, segundo a compreensão doutrinária. E ela é localizada no comando das Forças Armadas. Eu vejo por muitas vezes isso envolvendo corpo de bombeiros. E um cuidado que você tem que ter é que o direito à sala de Estado Maior cessa com o trânsito em julgado da condenação. Uma observação que é importante. Essa ideia de sala de Estado Maior também existe em outras carreiras, como Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura, e ela depende também, logicamente, de cada estado, né? Que, por muitas vezes, como pensando a título de justiça estadual, né, cada lei complementar de cada estado regula de uma forma. Mas um destaque que tem é que é só na lei federal, aí é uma lei federal do Estatuto da OAB, que prevê que, não havendo Estado Maior naquela localidade, o advogado terá direito à prisão domiciliar. Então, pensa que o advogado foi preso em razão dos seus exercícios de suas funções e está preso numa prisão especial, numa sala de Estado Maior, tranquilo. Mas imagina que naquela comarca não há a sala de Estado Maior. O advogado vai poder solicitar a sua prisão domiciliar. É isso que acontece, gente? Não mais. Na prática, confesso a vocês que tem acontecido o seguinte: estão pegando o advogado da comarca, que não tem a sala de Estado Maior, e trazem ele para Cuiabá, e colocam ele, alojam ele numa localidade dentro de Cuiabá, na qual ele pode ficar com a sua liberdade restrita. Então, embora tenha essa saída aí do advogado alegar que, pelo fato da cidade não ter a sala condigna com o Estatuto da OAB, ele pode cumprir domiciliarmente, tenho visto
na prática, esse acontecimento. Ah, não, não pode aqui, mas esse advogado vai ser encaminhado lá para Cuiabá, para que lá seja, cumpra lá na sala de Estado Maior. Então, é um ponto interessante. Gente, em relação a isso, eu também quero colocar aqui para a gente ler os parágrafos aqui, o parágrafo no CPP, ó. Parágrafo segundo e parágrafo terceiro. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinto do mesmo estabelecimento. José, você acabou de falar que ele tem direito à prisão domiciliar, o advogado. Então, pensa em alguém aqui dessa lista que seja, por exemplo, a pessoa diplomada, sei lá, a pessoa é formada em ciências contábeis e não tem naquela localidade a sala especial, né? Ele não tem ali um espaço, sala especial não, um espaço aqui no CAPT, aqui, como, por exemplo, um quartel ou um local destinado exclusivamente para presos especiais, que é o que na maioria das cidades do Mato Grosso não tem, né? Onde ele vai ser preso, gente? Numa cela especial dentro do próprio estabelecimento prisional. E o que acontece na prática que eu vejo, gente? Por muitas vezes esse cara, em razão das celas serem superlotadas, ele fica preso junto com o pessoal que está preso em razão de dívida de prisão de pensão alimentícia, né? Então, eles ficam lá juntos, ou seja, não é uma pessoa que praticou crime, então ele fica, o preso especial fica junto com essas pessoas. Eu já sei, mas isso aí pode gerar pedido de revogação, relaxamento da prisão? Pode, mas acontece nem sempre. Às vezes que eu advoguei para pessoas que, fora o advogado, e outros magistrados, MP, que tinham um diploma e não queria ficar nessa cela junto com pessoas que cumprem prisão civil ou dívida alimentícia, ao bater o pé, o juiz fez a mesma contra-argumentou da mesma forma que fez em relação ao advogado. Não, então tá, a gente leva você então lá para Cuiabá. Acontece que aqui não tá para converter em prisão domiciliar. E outra, na maioria das vezes, o que eu vejo é esse sujeito que está cumprindo, que mesmo que tenha o diploma, ele acaba ficando na cidade que ele mora, quando ele é preso nela, para ficar perto da família. Porque, não, vou bater o pé para a prisão especial, mas aí eu vou ter que ir para Cuiabá ficar preso lá. Mas aí o que acontece? Ninguém vai visitar ele, tem mais dificuldade de visitar, porque o acesso da família fica mais restrito. Então, gente, você vê que na lei é uma maravilha, mas a realidade é outra. E aqui o parágrafo terceiro a quinto traz outras informações a respeito do preso especial. A cela especial poderá consistir em elemento coletivo, ou seja, vários presos especiais podem ficar juntos, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Nossa, quem dera, o preso especial não estará transportado junto ao preso comum. Os demais direitos e deveres do preso especial são os mesmos do preso comum. Na verdade, gente, a gente sabe disso, e existem severas críticas, inclusive, a essa prisão especial, de pessoas que argumentam que sequer deveria existir. A gente compreende essa ideia, esse ponto de vista. Por último, para a gente encerrar, e eu abri para perguntas tanto da aula de hoje, quanto dos vídeos que eu deixei, a respeito de prisões. Então, a gente viu a ideia da prisão especial, preso especial. Agora, esquece ele. Pensa numa pessoa que é preso comum, mas é preso provisório. Ele está cumprindo uma prisão preventiva, né? Se ele ficar solto, ele vai fugir, vai destruir prova. Então, o juiz determinou que, ao longo do processo, ele fique preso. O Código de Processo Penal brasileiro estabelece em seu artigo 300 que, dentro do estabelecimento prisional, ele fique separado do preso definitivo, tá? É isso que diz aqui no artigo 300 do CPP. Em outras palavras, gente, de um lado fica os que cumprem prisão-pena e de outro ficam os presos provisórios. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal. Mas, gente, é isso que acontece? Lógico que não. Lógico que não. Para começar, no interior não costuma ter penitenciária.
né? Por exemplo, eu advogo em cárceres tem cadeia pública, né? Em Pontes de Lacerda tem centro de detenção. A cadeia pública é um estabelecimento prisional, uma modalidade de estabelecimento prisional dedicada a presos preventivos, presos provisórios. Então, lá só tinha que ter gente que está presa ao longo do processo. Mas na cadeia pública de Cáceres tem 400 presos, presos provisórios e presos definitivos estão misturados, é todo mundo junto e misturado. Tá? Então, essa divisão é para inglês ver, está na lei, mas não acontece. Puxa vida, então, mas na verdade tinha que ter 3 divisões, né? Prisão especial, prisão definitiva e prisão para o preso provisório. Na verdade, o que a gente vê é todo mundo junto e misturado, gente. É isso que acontece na prática. Imagina só um político apresentar uma proposta de construção de penitenciárias para separar presos respeitando o CPP. Nossa, quem fazer isso hoje no atual cenário brasileiro será defasado, criticado, vai gastar dinheiro com isso, verba para isso, para quê? Deixa todo mundo junto e misturado. Né? Então, é um ponto de vista, né? Mas já atuei para gente que efetivamente, eu falo isso, foi absolvido depois, era inocente e conviveu por algumas semanas ou dias dentro de um estabelecimento prisional. É a pior experiência dessa pessoa, porque lá ela vai ter convívio com pessoas que têm carreiras criminosas, né? Ela vai conhecer lá facções criminosas e não é um cenário nada agradável conhecer isso. Inclusive, quando eu apresento um pedido de habeas corpus, de prisão preventiva, de revogação de prisão preventiva, um dos argumentos que eu trago é esse, né? Ora, não bastasse o princípio da presunção de inocência, há de se destacar que aquela pessoa primária, quando é primário, caso continue preso, terá convívio com presos definitivos. E ali pode iniciar-se uma carreira criminosa de fato e viver disso, né? Então, para evitar isso, peço que ele responda o processo em liberdade, mesmo que seja aplicada medidas como, por exemplo, monitoramento eletrônico. É só um ponto de vista, tá, gente? Mas é isso. Então, essa foi a ideia de teoria geral das prisões. A partir da semana que vem, a gente estuda as prisões em espécie, começando pela prisão em flagrante. Quem está satisfeito, eu desejo uma boa noite. E quem quer tirar alguma dúvida, fique à vontade a partir de agora. Muito obrigado. E boa noite.